Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro vídeo, ao nosso primeiro conteúdo aqui no nosso canal. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre mim, me apresentar rapidamente, apresentar a nossa empresa, o nosso time Prime Poker Team, falar da forma que a gente trabalha, dar alguns cases de sucesso, falar o que a gente vai trazer de conteúdo aqui para você e por que seria tão legal você estar aqui com a gente nessa trajetória. Inicialmente, eu vou me apresentar, me chamo Caio Brick. Eu sou sócio fundador, diretor executivo e também jogador do Prime Poker Team. A nossa empresa que vai fazer agora 7 anos de estrada. Muita coisa aconteceu e a gente vai dissertar um pouquinho sobre isso aí ao longo dos próximos meses e anos. A gente tem 7 anos de mercado, somos um time de pôquer. A gente faz parceria, contrata jogadores e lado a lado vamos crescer juntos. O time entra com todo o suporte, plano de carreira, área técnica, conteúdos até off-poker e o jogador entra com sua dedicação, com seu empenho e com parte dos seus lucros, obviamente, divididos com o time. É assim que são feitas as parcerias do time de pôquer, com breves ajustes ali de um para outro, mas em geral quase todos da mesma forma. E a gente tem aí centenas de jogadores formados pela gente. A gente é uma empresa especializada na formação de novos jogadores. Não que a gente não trabalhe com jogadores prontos, não que a gente não pegue jogadores de stakes mais altos, porque a gente faz tudo isso, mas a nossa especialização é em criar e formar jogadores, alavancar carreiras desde o início. Eu repito, jogadores formados, de stakes mais altos, são super bem-vindos e a gente tem parcerias nesse formato que deram muito certo e estão dando muito certo. Mas quase todos os casos aqui são jogadores que entram nas grades iniciais e que aprendem e evoluem tudo aqui com a gente. Eu vou citar vários cases de sucesso aqui, vários casos reais de jogadores que entraram aqui com suas carreiras ou por água abaixo, ou apenas iniciando, apenas como um sonho. E também, obviamente, vou citar jogadores que entraram já mais formados, que alavancaram suas carreiras aqui dentro. Vou falar rapidamente aqui da história do Prime, e é muito prazeroso para mim falar, né, desse projeto, porque é um projeto que surgiu na gaveta do meu escritório, na gaveta da minha casa, e 7 anos depois eu tenho muito orgulho de fazer parte dele. Lá no começo eu tinha um sonho, uma ideia de um jovem maluco, um jovem que não tinha dinheiro, não tinha perspectiva, não tinha muito futuro ali na profissão que estava, né? Eu já trabalhava com poker, mas não como jogador, e eu decidi montar esse projeto com a ajuda do Marcinho, do Celeste, que é um dos nossos sócios até hoje, e ele montou comigo ali o projeto. A gente jogou para o papel a minha ideia, com algumas elaborações ali feitas por ele também, um cara que sempre foi muito bom nessa parte, e aí formamos a dupla que ia dar início ao projeto. Obviamente a gente precisava de um sócio investidor, porque na época a gente não tinha condições financeiras para iniciar o negócio, ter a base, seu bankroll inicial, etc. Então a gente montou o projeto e apresentou para alguns investidores. Para minha surpresa, algumas pessoas se interessaram. Eu achei que não ia ter, que a gente ia ter que buscar outros meios, né? Mas dentre as pessoas que se interessaram, dentre os interessados, a gente acabou escolhendo um ali e fechou a nossa sociedade inicial 7 anos atrás. Lá éramos 3, o investidor não está mais com a gente, né? A parte dele já foi negociada com outra pessoa, e de 3 nós viramos 4, 5, 6, estamos aí agora como 7 sócios, já fomos 8, né? Mas estamos aí como 7 sócios, temos de lá para cá pelo menos uns 300 jogadores formados aqui, uns 500 jogadores que já passaram, né? Não vou dizer que todos foram formados, porque alguns, infelizmente, casos não dão certo, às vezes as parcerias têm que ser pausadas por algum motivo, e praticamente 80 jogadores ativos hoje, além de uma grade que conta, eu já estou entrando um pouquinho na estrutura do time, né, para contar para vocês, uma grade que conta ali com aproximadamente 12 instrutores e monitores. A gente trabalha também com psicólogo parceiro, a gente trabalha com mental coach parceiro, a gente trabalha com nutricionista parceiro, tudo isso para dar o melhor suporte para os nossos jogadores. Falando um pouquinho mais da estrutura do nosso time, da nossa empresa,
Hoje a gente tem, como eu disse, quase 80 jogadores. Esses jogadores são divididos em turmas, por nível, né? Por average buy-in, por nível técnico. Então a gente junta nossas retas iniciais e forma um grupo que a gente chama de bronze. A gente junta as retas um pouquinho mais acima e forma um grupo que a gente chama de prata. Assim vai até ouro, platina, diamante e possivelmente aí já em pouco tempo a gente já terá mais um grupo criado pela necessidade, né, do número de jogadores já estar atingindo ali um limite dentro da estrutura de grupos atual. E além, dentro desses grupos ainda há subgrupos com mentores. Cada subgrupo é acompanhado de perto por um mentor, quase todos são sócios, mas não é uma obrigação, tem também instrutores que não são sócios, que estão super capacitados, que já estão com a gente aí fazendo essa carreira aqui dentro, né? Aliás, um belo parêntese, né? Esse plano de carreira de jogadores que queiram trabalhar com parte técnica, trabalhar com parte administrativa, trabalhar com parte de marketing, enfim, a gente também sempre dá oportunidade para os nossos jogadores para trabalharem com a gente, para fazer girar o nosso ecossistema. Apesar de ter citado aí um possível novo grupo acima do diamante, a gente não perde aquele contato diário, aquele contato próximo com todos os nossos jogadores. Aqui os jogadores não são números, aqui os jogadores não são mais um. Aqui cada jogador é uma pessoa diferente, cada jogador tem suas particularidades, cada jogador tem seu contato direto comigo, com outros sócios que trabalham com a parte técnica. Então é aquela sensação de não estar no meio da manada, de não ser apenas um número. E a gente valoriza muito isso. E hoje com 80, já foi com 50, já foi com 5, já foi com 30 e pode ser com 200, com 300. A gente não vai perder essa característica. Falar um pouquinho agora dos pré-requisitos para um jogador poder fechar contrato com a gente, poder fechar essa parceria conosco aqui no Prime. Basicamente, coisa mais simples de todos, o jogador precisa ter um computador e uma internet, ambos decentes, né? Óbvio que em estágios mais avançados da carreira, é ideal que você tenha 2 internets, no break, etc. Mas para início, um computador razoável, pode ser notebook, pode ser desktop, e uma internet que funcione bem já são suficientes. Precisa ter tempo para se dedicar, porque é um casamento, é uma parceria aí, período mínimo de 12 meses, de 1 ano, e dando certo, é possível, é provável que se estenda por 2, 3, 4, 5 anos. Então a pessoa tem que ter tempo, tem que ter vontade, tem que querer. Não entrar aqui de curioso, eu quero ver como é, se é para ver como é, acho que não é o seu momento, não está na sua hora de tomar essa decisão. Mas precisamos de pessoas que sim, que já tenham tomado a decisão de fazer do poker a sua carreira. Pode não dar certo, mas é o que a pessoa quer. E ela tem tempo, vontade e quer isso para a vida dela. E também, obviamente, ter aí o seu nome limpo com eventuais outros times, né? É muito comum que jogadores que já passaram por outros times se inscrevam aqui, jogadores que saíram daqui se inscrevam em outros times. Então a gente preza também por essa ética profissional. Obviamente, jogadores com pendências em outros times a gente não consegue contratar, né? É assim que funciona o mercado de trabalho. Atendendo a esses pré-requisitos, se você tiver interesse, basta se inscrever, né? Obviamente, o link do nosso processo de inscrição do nosso site vai passar em vários lugares aqui nesse canal, mas eu já vou falar aqui para facilitar, para adiantar para vocês, que é o primepokerteam.com.br. primepokerteam, tudo junto.com.br. Lá você entra direto no nosso formulário para inscrição. Em poucos dias também, novidade, spoiler, em poucos dias também estará com o nosso site completinho no ar, com nossa história de jogadores, instrutores, todos os cases dos nossos jogadores mais antigos, nossos jogadores com maior lucro, jogadores com mais tempo de casa, um pouquinho de cada um. Vai ser legal, vai ser bacana, eu tenho certeza que você vai curtir acompanhar isso com a gente. Mas ainda não está no ar, novidades em breve. O que vamos encontrar aqui nesse canal, além da cara dessa pessoa que vos fala? A gente vai ter conteúdos técnicos, reviews, revisão de mãos. E aquilo que a gente já discutiu também, a galera pega os dois petane e acelera muito. Então, quando eles chegam na linha de call e call, flop tane, eles vão estar desbalanceados do river. É por isso que ontem, quando eu pensei no Ás Dama, eu falei, cara, se eu barrelar só Ás Dama tane, eu chovaria river sempre. Específicas e não apenas mãos rodadas e jogadas, aqueles montes de prints, de range, aquela coisa que não faz o jogador pensar, né? A gente vai ter trechos de aulas reais, não são trechos manipulados, trechos de aulas reais da nossa estrutura no dia a dia,
vamos ter entrevistas, bate-papo e aqui você vai conhecer um pouquinho mais de várias pessoas que fazem o Prime acontecer. Sócios, instrutores, jogadores, a turma do marketing, psicólogo, nutricionista, mental coach e tantas outras pessoas que trabalham aqui, administrativo e tantos outros que trabalham aqui com a gente há tanto tempo. Aqui você também vai encontrar bastidores de eventos, viagens e tem novidades, hein? Novidades em breve. Eu tô contando alguns spoilers aqui, mas tem coisas que eu não posso falar ainda. Então, se eu fosse você, eu já ficava ligado, já seguia, mandava pro seu amigo, pro seu vizinho, pro grupo do prédio, pro grupo da igreja. Não esquecem, vai ter muita novidade, tem coisa que eu não posso falar ainda, tô aqui me coçando, mas que você vai descobrir logo logo. Eu não quis fazer algo muito engessado, né? Até porque eu acho que esse bate-papo informal aqui é a forma mais interessante da gente se comunicar, como numa mesa de bar, ou numa mesa de lanchonete, tomando um café, tomando uma cerveja, batendo aquele papo. Então, eu pensei em citar cases de sucesso, resultados marcantes aqui do Prime. Poderia citar jogadores que entraram jogando City Goals 25 centavos e hoje já chegam a jogar torneios de $500 mil. Jogadores que entraram na reta 0, hoje estão na reta 12. Jogadores que entraram, viraram instrutores, viraram sócios diretores. E assim tem vários e vários casos. Resultados marcantes de um, resultados marcantes de outro. Mas eu não vou fazer isso agora. Por quê? Porque para você saber de vários desses resultados, vários desses históricos, dessas histórias de pessoas como você precisa acompanhar aqui. A gente vai trazer vários jogadores nossos com as histórias reais, de momentos bons, momentos ruins, porque nem tudo são flores, né? Tem seus momentos de dificuldade e a gente está ali lado a lado, de mãos dadas com os nossos jogadores nessa parceria para a gente cair junto e levantar junto também. Então acompanha que você vai ver casos, histórias verdadeiras, sem máscara. Sabe, falando de pontos positivos, pontos negativos, onde o jogador errou, onde a gente errou, afinal, a gente entrou nesse ramo sem conhecer nada. Eu, particularmente, principal, né? Que comecei o time, comecei essa trajetória lá atrás, há 7 anos, e eu não tinha ideia de como funcionava um time de pôquer. E fui aprendendo com o tempo, aprendendo com erros, aprendendo com essa caminhada, com essa experiência que a gente tem hoje, trazendo todo esse know-how, obviamente. As pessoas que vieram agregar, as pessoas que chegaram para o Prime em todo esse tempo, fazem toda a diferença na nossa trajetória. Preferi deixar só essa degustação para vocês assistirem aí nas próximas semanas, meses e anos, muito mais sobre a história dos nossos jogadores. Eu também tinha separado para falar um pouco dos planos para o futuro. Mas eu acho que nossos planos são sempre trabalhar e ser melhor a cada dia. É óbvio, seria muita hipocrisia falar que eu não penso em números de faturamento, em números de jogadores, de ABI, etc. É óbvio que a gente pensa em tudo isso, a gente faz projeções, mas tudo isso é muito raso, onde o concreto é melhorar a cada dia. Todos esses números que a gente pensa e tal, que a gente almeja, eles vão chegar. Como chegaram até hoje, que provavelmente acho que eu nem imaginava que ia chegar onde estamos hoje, mas estando onde nós estamos, a gente consegue sonhar mais alto. Eu acho que todo o nosso trabalho, toda a nossa dedicação, ela nos permite sonhar mais alto. Agradeço demais a você que ficou até o final do vídeo. Foi muito bacana. Aqui a gente vai trazer conteúdos direto ao ponto, sem enrolação. Essa resenha mais próxima, tanto comigo quanto com tantas outras pessoas que fazem parte aqui do nosso projeto. E seria muito bacana tê-lo aqui com a gente. Se você tiver o interesse de entrar para o time, obviamente você pode se inscrever, você pode seguir nossas redes sociais, mas mesmo que você não tenha esse interesse por agora, segue o nosso conteúdo, vem acompanhar a gente um pouquinho mais de perto, tenho certeza que essa troca vai ser interessante para todos nós. Beleza? Deixa aqui o meu abraço, até o próximo.